Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também te peço desde já para que deixe o seu like neste vídeo, para que faça um comentário e também compartilhe este vídeo com mais pessoas, a fim de que nós possamos ter um maior alcance. E hoje nós estamos aqui para mais um quadro do nosso canal, que é o quadro de podcasts de bate-papo com convidados especiais. E temos a honra de receber aqui em nosso estúdio o pastor Sérgio Almeida. De quê? Sérgio Almeida Silva. Pastor Sérgio Almeida é um conhecido nosso de muito tempo. Nós estudamos juntos no STADEC. Sim, STPC. Aliás, no STPC. Francisco Sá. Muito bem. E um servo de Deus, um amigo e pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Templo Central de Itauá, aqui no Ceará. Eu quero pedir ao pastor Sérgio para se apresentar, os nossos irmãos que nos assistem, que estão inscritos no canal, e também, para falar algo aí sobre a sua pessoa rapidamente, porque depois nós temos algumas perguntas aqui para conduzir este nosso bate-papo. Presbítero Josué e o filho que nos apoia, canal aí Bereano Pentecostal. Esse canal que creio que tem sido bênção e há de continuar sendo bênção aí, muita edificação aí para todos aqueles que se inscreverem, e até ratifico aí o convite aí do presbítero que espalhem, que é muita edificação e conhecimento para todos os senhores. Eu sou o pastor Sérgio Almeida, aceitei a Jesus há mais de 44 anos atrás. Eu tinha meus 14 anos de idade ali na congregação do Quintino Cunha, menino lá ainda, e eu sempre digo por década onde... de 80? 80, por aí. E 79, 80, foi ali o primeiro passo que Jesus nos alcançara. Eu sempre digo para os meus irmãos que, assim como Timóteo, ele teve influências de duas mulheres, eu também tive. E até hoje eu sou impactado pelos os ensinos práticos dessas duas mulheres, a minha avó e a minha mãe. O nome da minha avó era Amansa, o alcunha, por ser tão mansa. O fruto do Espírito encheu ela de qualidades boas. Uma mulher de oração, e repassou para minha mãe também, outra mulher de oração. E através do testemunho fiel de mulheres santas que tinham realmente muito compromisso, não tinha muita teologia, mas tinha muita ortopraxia, tinha muita doutrina praticando. E Deus assoprou meu nome pela sua graça, me tornei diácono e dirigente de congregação ali no Olavo Oliveira 2. Mas vamos aqui por parte. Senhor. Deixa eu... Pois não. Não entregue aqui todo... Sim, senhor. todo o jogo agora. Quero ir lhe perguntando, para explorar bem aqui a sua história. Atualmente o senhor é pastor da Assembleia de Deus de Itauá, Sim. Hoje... Saudação aqui para os nossos irmãos da Assembleia de Deus de Itauá. Amém. Vocês têm aqui o vosso pastor, que nos dá a honra de estar conosco, é uma alegria muito grande, viu, pastor? Amém. Quero dizer da minha alegria, da honra que eu sinto em ter o senhor aqui, É um privilégio, para mim é um privilégio a gente estar nessa mesa aqui conversando. E eu queria
realmente assim, o senhor falou aí já da sua, né, da sua avó, da sua mãe. Sim. O senhor não nasceu ainda, quando o senhor nasceu, a sua família não era evangélica? Eu não posso dizer nasci em um berço Pronto. evangélico. Porém, ainda muita criança, né? Meus 14 anos de idade. Eu sempre digo que eu não nasci no berço evangélico, mas também Deus me poupou. Eu não conhecia o mundo. É um mundão aí, eu não conheço, né? Quando eu comecei a entender da vida, aí Jesus foi lá e me alcançou. Então, eu não conheço. E nós estamos aqui com mais de 44 anos firmes e esperando Jesus hoje. Aí a sua avó e a sua mãe aceitaram primeiro. Sim. Como foi assim a sua decisão, a sua conversão? Quando foi? O senhor lembra, tem recordação? Sim, tenho. Isso em assim. 1979. Né? 79, eu sempre fui aquele jovem assim, muito temente, né? E não tinha muito compromisso, também pela imaturidade, mas eu tinha assim, um temor de conduzir a minha avó à igreja, né? Principalmente assim nos cultos de Santa Ceia, que eram os cultos pela idade. Me lembro que ela engomava aquele vestido branco dela, no tal de grude, né? Era. E aí ela... As irmãs iam tudo de branco. Tudo de branco, e aí ela ia. E então quem levava era eu, segurando ali no bracinho dela. Só que ainda sem muito entender, mas teve um dia que, nessas idas e voltas, né, levando a minha avó e também a minha mãe, em um culto de terça-feira, eu fui impactado por uma mensagem lá. Uma mensagem simples e puro, né? E aí eu me rendi a Cristo. Me rendi e no mesmo ano eu desci as águas, lá na Teresa Cristina. Pastor José Deusdete Farias, eu tive o privilégio de ele me mergulhar ali no tanque, lá no Templo Central. Né? E daí para cá, Deus tem me guardado e eu estou aqui contando a história. Pronto, aí o senhor fez a sua decisão, o senhor tinha 14 anos, sim, né? Como foi também a questão do seu batismo com o Espírito Santo? O senhor foi antes do batismo nas águas, foi depois? Que recordações o senhor tem desse episódio? Havia um desejo do batismo nas águas, né? Foi exatamente assim naquele momento de muita gente dando os nomes e foi um momento assim, não vou dizer frustrante, mas quase o meu nome não foi aprovado, né? Mesmo sendo crente, mas eu tinha um problemazinho, né, dos costumes da nossa Assembleia de Deus, de 80 para hoje já mudou muita coisa em relação aos costumes, muito difícil. E eu gostava de jogar uma bolinha e andar de calção, né? E com isso, o presidente da mocidade me colocou na parede e disse: olha, só vai se dessas águas se usar calça comprida. Eu digo: meu Deus do céu. Pouca roupa, as calças que eu tinha eram. E fiquei relutando. Eu quero me batizar, eu sou crente e o meu nome quase foi passado um X, né? Eu não sei, hoje não acontece mais isso, mas os nomes dos candidatos eram levados ali à frente do púlpito e todo mundo virava para a igreja. E o dirigente, na época, meu presbítero José Francisco Pereira, hoje é pastor, jubilado. E eu vi hoje ele apontava o dedo assim para os candidatos e esse aqui, aí a igreja, amém. Quando chegou em mim, aí ninguém levantou. Meu Deus, que situação. Só o meu Jesus. Eu fiquei ali, meu Deus, foi algo, como havia dito, quase frustrante. Mas Deus usou lá um irmão e apostou, né? Colocou a mão e disse: ó, isso aqui é um jovem crente e ele vai se libertar dessas bermudas, dessas peladinhas que a gente jogava fora, né?
Mas logo após o batismo, eu deixei. Minha avó me ajudou, com a sua aposentadoria, a comprar umas calças. Né? E aí, de lá para cá, eu não sei o que é mais bermuda. De lá para cá, é calça e eu digo isso, presbítero Josué, que eu nunca não vi isso como julgo, sabe? Nem fui fanático, mas eu tenho saudade, eu não sou saudosista, mas eu tenho saudade de muitos bons costumes da nossa Assembleia de Deus que hoje não dá mais para voltar. Hoje está muito difícil hoje, né? Resgatar os bons costumes, né? Não é aquele legalismo perverso, mas muitas coisas boas nós estamos perdendo gradativamente na nossa Assembleia de Deus. E o batismo no Espírito Santo? E o batismo, logo após o batismo nas águas, aí os irmãos jovens que estavam ali, que já estavam na igreja, começaram a nos incentivar. O presidente, que na época era um pregador eloquente, né? Eu sei que o senhor até conhece, Francisco Ferreira Lima, aquele do óculos. Uhum. Né? O senhor tem lembrança dele? Não né? lembro. Era muito criança. Ele andava aí, né, fazendo avivamentos, Ferreirinha. Ah, certo. Ferreirinha. Tem. Ah, o nome, agora me caiu. Agora sim. Então, o Francisco Ferreira de Lima. Ferreirinha. E aí pronto, e ele era muito convidado, né? Havia quase todos os domingos ele era convidado para orar. E Deus usava mesmo, né? E eu ia com ele. Né? Muitas vezes ia para frente e voltava triste porque Jesus não me batizava, mas teve um dia que eu realmente busquei, jejuei, vigília. E um domingo de manhã, um dia Jesus me batizou. E para mim, uma das maiores experiências, né, foi o batismo com o Espírito Santo. Né? Mesmo hoje, para muitos que estão dando vazão aí ao tal de cessacionismo, né? E eu desaprovo essa forma que muitos estão dando ênfase hoje e querendo achatar o movimento pentecostal. Eu sempre uso a expressão movimento pentecostal clássico, que nós herdamos. Não é o neopentecostalismo. Mas, infelizmente, não existe hoje, não tem mais a ênfase do batismo com o Espírito Santo como tínhamos nas épocas de 80. Né? Quando alguém aceitava Jesus, a primeira pergunta, quando após a pessoa se levantava de joelhos, era batismo com o Espírito Santo. E, para mim, presbítero Josué, foi uma das maiores experiências. Realmente impactou a minha vida e mudou mesmo, de uma forma radical. O senhor tinha ainda o quê? Quantos anos? Eu já tinha meus 16 anos, 17. Anos. Foi. Aí, logo, imediato, eu me tornei auxiliar do trabalho, já muito jovem, né? E comecei a me dedicar, né, no estudo e fazendo seminários e intrépido mesmo, ousado e muito motivado no reino. E eu creio que foi essa ação soberana aí do Espírito, do revestimento de poder, movido aí com a evidência de língua estranha, da glosolalia, né? Amém. É maravilhoso, né? O senhor contando aí, falando... Qual era a congregação de que o senhor fazia parte? Quintino Cunha, ali entre Nova Assunção, Barra do Ceará e Antônio Bezerra. Era ali mesmo no meio ali, o Quintino Cunha ali, muito conhecido. Muito conhecido, né? E eu me lembrando aí também, né, que nessa época aí que o senhor creu, na década de 80, eu também vivi aquele momento, sim, né? Eu nasci em 71, então quando 79, 80, já estava ali
um garoto, já estava entendendo muita coisa. Fui batizado com o Espírito Santo. Amém. Aos 9 anos, né? Porque eu já nasci em lar cristão. Isso. Filho de pastor. Né? Mas na época meu pai não era pastor, Era né? presbítero, né? Não, meu pai era um obreiro, só um auxiliar, né? Uhum. E aí eu fui batizado, até o senhor citou antes, a gente conversando, falou sobre a irmã Helena, né? Sim. A Helena e mãe do cantor Paulo Messias. Paulo Messias, né? É. Pronto, ela também nos ajudou muito nessa época e ali, numa oração em que ela estava dirigindo, eu fui batizado com o Espírito Santo. E a gente viveu aquele momento, né? Sim. De efervescência, de fervor espiritual que havia nas igrejas ali em Fortaleza. Essa rigidez, né? Essa cobrança, assim, por uma santidade mesmo. E aqueles bons costumes que hoje não existem mais, não são mais cobrados, né? Mas que era uma marca de identidade da igreja. O crente era conhecido. Onde ele chegava, hoje a gente não consegue mais fazer essa distinção. Não que com isso a gente queira desmerecer, né? Pessoas que hoje pensam diferente, mas quem viveu aquela época sabe como era um distintivo da igreja, do povo de Deus. E foi muito bom. Aí eu quero continuar, pastor Sérgio, o senhor nos falando agora do seu chamado para o ministério, né? O senhor foi logo aos 16 anos, foi chamado para servir também. Vá contando essa evolução aí do seu chamado ministerial. Quem foi que lhe chamou? Pronto. Quando eu fui indicado para ser auxiliar, ainda solteiro, e logo presidente de uma mocidade, um grupo enorme, né? Uns 100 jovens. E aí a gente tinha aquela visão. O senhor foi chamado a ser presidente da mocidade? Sim, foi uma cidade grande. Com 16 anos? Dos 18. 18 foi. E Deus foi nos moldando, e com isso a gente começou a se preocupar, né, com a leitura, e Deus começou a dar desejo para a gente pregar. E sempre nos cultos de jovem, que ali era uma bênção. Eu visitei muito o Largo dos Santos ali. Era a nossa congregação. E agora está fazendo 70 anos, viu? 70 Vai ter uma grande festa agora. Dirigente lá, meu amigo, era do Quitino Cunha, ele. Pronto. Né? É o Israel Eloy. Uhum. Ele era jovem comigo, lá no Quitino Cunha. Eu não o conheço pessoalmente, mas... Pois é, ele foi jovem comigo. Então, seguindo aí e comecei a ter o desejo de fazer um seminário, né? Aí me casei, né, com uma jovem do Trairi, morava com o pastor Dico. Esse pastor Dico foi um pastor que também foi pastor do pastor João Gonçalves, né? O pastor João falou aqui. Pastor Dico. E o pastor João esteve aí, nessa mesma cadeira, foi, contando a história dele, falou do pastor Dico. Pronto, o pastor Dico foi um pai espiritual, e posso dizer também que teve também uma ajuda na área também do físico, no sentido de cuidar da minha esposa, né? E ela foi morar em Fortaleza, e com 24 anos nós casamos, né? Eu já estava me preparando, fazendo seminário, e tive o privilégio de terminar o bacharelado lá na Francis Sá, no STPC. E quando eu terminei, Deus começou a soprar o meu nome, pregando aí como itinerante, já fora do Ceará. E comecei a perceber que, com certo tempo, foi muito rápido essa chamada no sentido da itinerância. E eu fui chamado pelo pastor Deodete para assumir uma congregação. Aí deu aquele freio. Eu não podia sair mais, né? E Deus nos usara muito ali naquela congregação. Qual foi a congregação? De Olavo Oliveira, ali perto da Guararapes, ali na... Messejana? Não, tem Bezerra. Antônio Bezerra. Aquela Guararapes. Antônio Bezerra. E passei 2 anos sendo dirigente na congregação, e o pastor Basto, o pastor Pedro Cavalcante, e
Deus usou a esposa do pastor, o pastor Pedro Cavalcante. Eu pregava muito no ciclo de oração. E um dia ela perguntou se eu tinha vontade de ir para o campo. Eu disse que tinha, e se a porta abrisse, eu iria. E a minha esposa trabalhava na Verdes Mares, né, nessa época. No sistema Verdes Mares, juntamente com o pastor André, Custódio, e essa turma boa aí do Maracanaú. Todos ali. O nosso irmão Samuel, que também está lá no Juazeiro, né? É, o pastor Samuel. E fui chamado pelo pastor Bastos, pastor Pedro, para assumir, deixar a congregação do Olavo Oliveira II e assumir a cidade de Cruz, né? A Assembleia de Deus de Cruz. E aí foi um grande desafio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sim. Para a gente depois passar a falar desses campos que o senhor tem pastoreado, né? Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer é a diferença dessa experiência da itinerância, né, para o pastorado de igrejas, de campo. O que o senhor assim, avalia dessas duas experiências? Qual é a melhor? Ou o que o senhor pode dizer de positivo de cada uma? Se o senhor tem saudade desse tempo, me diga aí. A vida da itinerância, eu acredito, falando para a minha vida, foi uma fase. Eu sabia que não seria para sempre. Era uma fase, e essa fase eu aproveitei. Conheci muita gente boa, muitas experiências, né? Mas eu sabia que era uma fase curta. Teve os embates, os sofrimentos. Eu nunca fui pastor, pregador, usando a itinerância para usufruir para o bem material, né? Eu me lembro, rapidamente, contando... O senhor trabalhava... Eu trabalhava, e sábado e domingo eu... Trabalhava na Saga, era? Era. Tive também trabalhando na Saga também. Mas, quando eu estava na itinerância, eu trabalhei um certo tempo sendo representante de uma das empresas da Nestlé, né? De uma representação da Nestlé. E sábado e domingo eu... Mas com muita dificuldade, tudo com dificuldade. Eu me lembro hoje, contando uma história... Ia de ônibus. Ia de ônibus e... Contando só essa experiência bem rápida, eu fui convidado para pregar em um grande congresso em Picos, Piauí. E aí eu peguei aqui no Antônio Bezerra e saí a noite toda viajando, e eu fui substituir um pregador que estava na iminência na época, né? O pastor Gessé Góes, né? Na época. E ele me ligou para eu ir substituir. E foi pesado, né? Sabe que ele ainda era... Pastor de Icó. Era nosso, era do tempo central ali de Icó. E eu fui, eu pensando que eu ia ser recebido com banda lá na rodoviária de Pico. Cheguei lá de madrugada e ninguém me esperando. Morto de sono. Com muito tempo, chegou lá uma pessoa assim um pouco... abusado e tal. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Experiência. E uma prova, assim, eu estava passando uma prova financeiramente muito grande. Mas é por isso que eu digo, eu nunca preguei pensando, né? No lucro, no né? lucro, nunca. Aí eu cheguei lá de madrugada, a pessoa me pegou, foi de manhãzinha. Os coordenadores parece que já estavam com raiva, porque o pastor Gessé não foi, e me mandou. Né? E eu passei uma prova, me rejeitaram lá. Né? A roupa, me deram outras roupas, porque a minha roupinha era simples. Foi uma luta grande. E depois eu soube que os cantores vieram todos de avião e no melhor hotel. E eu hospedado numa casa que o ventilador era do pescoço para baixo, sabe? Amarrado em um pedaço de pano. E o pregador. Mas Deus me usou de benevolência.
Na tarde que eu preguei, Deus mudou. Eu caí na graça ainda hoje. Eu sou convidado para pregar lá. Glória. Entendeu? E as pessoas que fizeram isso comigo hoje fica achando graça comigo, me abraçando. Diz que foi Deus te provando, mas foi uma prova de fogo, meu irmão. Viu? Mas a itinerância. Deus provando para abençoar, né? Abençoar. E eu sei que a itinerância é muito boa. Mas, para muitos que eu conheço por aí, a itinerância é boa, mas chega um momento que cansa. Que cansa. Entendeu? E muitas vezes, quando cansa, muitas vezes a pessoa precisa, né? Eu entrevistei aqui, pastor Sérgio, Sim. o pastor Juliano Fraga. Você Sim. deve já conhecê-lo, Sim. né? Hoje uma referência nacional, um nome, inclusive, internacional, né? Sim. E uma das coisas que eu também perguntei foi isso para ele. Né? E ele falou do desejo de ser pastor também, né? Disse porque uma das coisas que ele, assim, percebia é que as pessoas muitas vezes não lembram do que o itinerante disse. Vai na igreja, faz aquela pregação, depois pronto. Mas o pastor é aquele que realmente ensina, e a pessoa passando, depois, meu pastor me ensinou isso. Né? Fica a marca, né? Ele dizia do desejo dele de um dia também pastorear, né? E usou esse motivo. E a experiência como pastor, né, fazendo esse paralelo, eu havia dito que era uma fase. O senhor pregou em muitas igrejas, né? Muitas igrejas, muitos estados, e Maranhão, e Mato Grosso, São Paulo. Foi o quê? Quanto tempo? Uns 6 anos. 6 anos. E agora, aqui lá aparece um desses convites, mas... Eu lhe conheci da época da itinerância. Minha mãe lhe convidou muitas vezes para pregar aqui, né? Muita. Eu sempre pregava aqui no Maracanãú. Ela era presidente de senhoras, ela fazia as festas. Mulher de Deus. Inclusive eu, quando dirigi a congregação, convidei o senhor aqui na Rua 4. Foi. Nunca mais esqueceu, agora só convida pastores. Não sou mais dirigente. Eu estou com mais de 10 anos fora da... Pois, pastor, presbítero Josué, hoje, como pastor, o senhor fez a pergunta, fazendo esse paralelo entre itinerância e o pastoreio, né? Muitos estão fugindo, porque, como eu havia dito, chega a velhice, chega o cansaço, né? E enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa, né, do apoio necessário. E o itinerante muitas vezes não tem. O itinerante é só aquele momento da oferta e se adoecer, se precisar, não tem. Tá? Então, mas é uma coisa boa, né? Poder sair levando a mensagem como muito boa, muito boa, muita experiência. Também, né? Agora tem uns que realmente é uma pergunta que se dedica mais e é mais ousado, né? Aí, em vez de sair às fronteiras, como o pastor, esqueci até o nome dele agora, Gilvão Rodrigues, né? Uhum. Uma voz já está beirando seus 75 anos, mas ele é itinerante, entendeu? E ele gosta muito, só que tem pastores que estão fazendo o movimento contrário, né? Foram pastores de campo. Você tem um Elenay Cabral, né? Foi pastor há muito tempo. É claro que ele sempre foi itinerante também, mas hoje ele está jubilado e está só se dedicando a ministrar nas igrejas. Acredito que o próprio Deus também, ele na sua soberania, ele vai aplanando os caminhos daquele que é fiel a ele, né? Ele se responsabiliza. Ele vai preparando. Para cada um, ele... Deus plano, é maravilhoso, ele cuida na forma maravilhosa de todos nós. Pronto. Eu também gostaria de saber do senhor a respeito do pastorado, né? No campo de cidade. Assim, quando o senhor foi chamado a primeira vez, qual foi a sua primeira igreja, né? E como é ser pastor no interior do estado, do Nordeste, né? Do Ceará aqui no nosso caso. E quais são os desafios, as dificuldades,
E qual é a sua experiência? O que você pode trazer para nós? Presbítero Josué, eu sei que a cada dia que passa, nós somos bíblicos, nós acreditamos que o que Jesus falou e os apóstolos ratificaram, e os pais da igreja também, tem que se cumprir. Se não se cumprir, não é inspirada, não é palavra de Deus. E hoje nós estamos vivenciando, literalmente hoje, o que Paulo profetizara, escrevera e admoestou o nosso irmão Timóteo, lá na sua segunda carta a Timóteo, que sobreviriam tempos difíceis, dias trabalhosos. Os homens amantes de si mesmo, ele discorre ali as características desse período. E nós estamos vivenciando. Ser pastor há 20, 30 anos atrás, havia os desafios. Mas hoje, muito mais. Isso tanto aqui na capital como no interior. Hoje, o que está acontecendo aqui, essa entrevista, nós só estamos usando aqui a força, né, da internet. E há 20 anos atrás nós não tínhamos isso. E, infelizmente, muitos usam esse maquinário aqui, né, para o mal. Mal com L, contrário de bem. Né? E pouquíssimas pessoas usam por bem. Então, isso hoje tem dado um grande prejuízo, né? Dentro da nossa visão de reino, tanto na capital como no interior. Então é um dos desafios. Ser pastor do interior, hoje os desafios estão muito parecidos com os desafios da capital. Né? Tanto faz hoje ser pastor do interior como de capital. Hoje, todo mundo hoje tem um mundo, né, dentro de casa. Né? A criança já sabe. Os adolescentes já dominam tudo. Então, pergunto, pastor Sérgio, hoje, quais são os grandes desafios hoje? Na minha visão hoje, o grande desafio hoje é o apelo, o assédio, né, que o mundo, o sistema, Paulo chama isso de aion, né, essa forma que o mundo tem, que ele quer colocar a igreja dentro dessa forma. E desafios hoje, sabe? Esse apelo, o que o autor desconhecido aos hebreus, ele disse que está tão de perto, nos assediando, né? Então, hoje ser pastor, hoje, nesses últimos tempos, tem que realmente ter compromisso com a palavra, não pode dar brecha, sim senhor. As pessoas tá tendo assim aceitação do evangelho, por exemplo, lá em Tauá. Sim. Né, o senhor passou por outras cidades também. Está havendo essa aceitação, número de conversões, como é que está sendo a recepção do evangelho e esse desafio assim, né, de crescimento da igreja lá no interior, porque aqui a capital tem também os seus desafios e tal, mas eu queria que o senhor trouxesse essa sua percepção. Aí eu já vou complementar, que o senhor pode avançar, né? Sobre salvação de vidas, sobre o fervor pentecostal, como é que está, né? Os costumes, o que o senhor puder trazer assim. Pronto. Presbítero Josué, vamos continuar falando de desafios. A primeira pergunta que o senhor me fez sobre salvação de alma. Para a glória de Deus, nós temos 2 veículos, né, de impacto. Tem um empresário lá que Deus usou e ele não doou esse caminhão, um caminhão de última geração, um palanque, tudo digital, entendeu? Aperta lá um botão, o palanque vai para frente, aperta, o palanque volta.
e um som de última geração. E é dele, mas ele me disse que esse caminhão só sai de Itauá para outro lugar com a autorização do pastor. E lá tem Ide e Proclamai. E também temos outro. Compramos agora um som também de última geração, menos potente do que do caminhão, dele, né? mas é da igreja. E temos um palanque. E temos lá uma cruzada chamada Tauá para Cristo. E a gente bombardeia lá o Tauá. É anual que vocês fazem? Não, é toda. De 15 em 15 dias a gente escolhe um bairro e leva lá, monta esse palanque lá, e o pregador sou eu. Né? E muitas pessoas aceitam, mas nós temos o costume de fazer batismo uma vez por ano. Né? E agora, em setembro, sempre em setembro, que é o aniversário do templo, e nós batizamos agora 66 irmãos. Muito bom. Né? 66 irmãos. Agora é pente fino, sabe? Aceita Jesus, aí os dirigentes mandam e acede, e nós criamos lá com 3 professores muito inteligentes, um cabedal de conhecimento bíblico e também secular. São professores também, né, no mundo secular. E nós criamos lá uma apostila para o discipulado da nossa igreja. E todo mundo que vai se batizar senta lá, recebe a apostila de graça, e 3 meses bombardeado lá, perguntando, e são 13 lições. Tá? Aí no final, e aí, meu filho? No final, o pastor traz a palavra, né, falando sobre o credo da nossa Assembleia de Deus, né? O que a Assembleia de Deus preza, qual é a doutrina que a Assembleia de Deus, né, ela preza. Aí, amém, amém. Pronto. Tem uns que fica ali, dúvida, e aí chega ao final do batismo nas águas. Então, está tendo outro fenômeno também que está acontecendo nos últimos dias no Tauá, que eu tenho aquela visão de não querer... chamado pescar no aquário dos outros. Hoje, Tauá, eu acredito que hoje é uma cidade que tem mais igrejas neopentecostais, igrejas que... todo canto. Você vai lá, tem igrejas. Quanto é a população de Itauá, aproximadamente? Eu acredito que o último censo hoje está beirando hoje 65 mil habitantes. Médio porte, né? Médio porte. Uma cidade boa, em progresso. Né? Cidade boa. E o fenômeno que está acontecendo é uma enxurrada de pessoas que saem das igrejas pentecostais, desses ministérios Montese. Ficam pulando, né? E de outros neopentecostais. Aí nós vamos até criando agora critérios para o recebimento dessa enxurrada de gente. Estão vindo, né? Vindo. Para a sua... para a nossa administração, a Assembleia do Tempo Central. E aí nós, o Ministério, estamos criando já... Além dos que estão sendo aceitando, né, pela primeira vez, estão passando por todo esse processo de através da igreja, ainda tem esse outro grupo que vem de outras denominações. Muitos vêm frustrados, outros vêm decepcionados, outros se batizaram, não sabem nem o motivo por que se batizaram. E a gente chega lá e nós estamos hoje criando critérios, principalmente por aqueles que vêm já consagrados, né, nessas igrejas neopentecostais. Lá a pessoa que não sabe nem manusear a Bíblia hoje lá é um presbítero. Aí não dá para a gente só recebemos mesmo como crente, e vai ser ainda trabalhado lá. Muitos não querem que a gente receba. Aí, e também de cidades, né, de grandes como São Paulo, como nativos que saem e voltam. Então está tendo esse fenômeno lá, entendeu? Tem uns 1.000 membros? Tem mais. Hoje o último censo dá 3.300 crentes, 3.500. É mesmo, a benção. 22 congregações e a sede. Dizem que o maior templo do Tempo Central é Tauá.
muito bonito, hoje cartão postal, ali da nossa cidade, né? Tem um parque, né? de caminhada lá, tem uma lagoa em frente à igreja, e tem lá um calçadão, as pessoas fazendo caminhada. Tem a prefeitura hoje fez um trabalho, tirou toda a pista e colocou aqueles tijolinhos lá, começando da entrada, passa em frente à igreja, iluminado. Hoje está uma coisa linda hoje. E nós estamos lá, trabalhando para Jesus, e vamos fazer agora em janeiro 11 anos que nós estamos lá, para o louvor do nome do nosso Jesus. Que bênção, pastor. Então, assim, é desafiador também, né? Ser pastor no interior. E eu até mesmo já estive em igrejas de cidades grandes, viu? Sim. E que eu olhei assim o templo num domingo e vi pouca gente, né? Vi pouca gente, eu fiquei espantado, porque é difícil um pastor no interior e ver essa situação, né? Mas tem acontecido também. Se o senhor for no Tauá, o dia de domingo, o senhor vai ter essa mesma visão. Eita, o pastor Sérgio disse, e na prática eu estou tomando um susto, então não foi aquilo que ele disse. Eu quero só ressaltar. Hoje, se o senhor for passar lá no Tauá, no dia de domingo, é um grande templo. Uhum. E você olha assim, e pouca gente, que é somente os irmãos. Porque nós temos, da sede, né? Nós temos na sede 10 cultos simultâneos com da sede. Então, os pastores que foram antes de mim, eles tiveram essa visão de criar templos dentro da cidade, dentro dos bairros da cidade, e outros idosos, outros passam para o outro lado da BR, e cada um tem uma história. E com o tempo, quando eu cheguei lá, todas as congregações tinham Santa Ceia, doutrina, culto de criança, culto de jovem, e etc. Então, muitos já tem tudo lá, entendeu? Mas tudo cheio, nossas congregações. Agora, Santa Ceia e doutrina, aí você pode ir, não vou dizer enche. Porque o templo é grande. Né? Agora na Santa Ceia, não, aí vem todo mundo. Entendeu? Mas aí o pastor Sérgio cancela os cultos lá das congregações para vir todo mundo. Não dá para fazer mais isso. Entendeu? Lá Deus salva alguém lá da congregação. Lá a irmãzinha perto da casa. Entendeu? Para fechar a igreja. Então, aí às vezes o pessoal não vai vir, né? Não vai. Aí não vai pro de lá porque está fechado, e não vem pro daqui porque é grande, aliás, é distante e tem essas dificuldades. Pastor Sérgio, eu queria trazer também aqui um tema sobre a questão de como o senhor vê a necessidade de preparo para o obreiro. O senhor, além do povo que o senhor cuida também do ministério, né? Que é composto, né, pelos presbíteros, pelos diáconos e até pastores também, evangelistas, sob a sua supervisão. Né? E como é que o senhor vê a questão do preparo para o obreiro hoje? Nós viemos de um tempo em que não tinha quase assim exigência, né? Era um crente, era uma pessoa de bem, bom testemunho, era chamado para o ministério, né? E assumia grandes igrejas, mas hoje nós temos um mundo totalmente diferente daquele, né? Muito diferente. Muito diferente. Eu já lhe conheci estudando a palavra. Amém. Quando nós tivemos o privilégio de nos conhecermos, né? O senhor estava ali no STPC. Sim. Eu estava dando aula. Você foi meu professor. Foi seu professor. Já pensou, rapaz? Na hora, mas aprendi muito. Foi seu professor ali. Para mim foi honra para mim. Pronto. E aí, assim, o senhor vê a necessidade do estudo sistemático, teológico, e que palavras o senhor poderia, assim, aproveitar, trazer para os obreiros que nos assistem, né? Que nós temos aqui varões, homens de Deus também, e eu acho muito importante a palavra de um pastor nessa questão. Amém. Nosso canal aqui tem esse objetivo. Né? Amém. Presbítero Josué, é bíblico, né? Há necessidade, né? Paulo... essa figura, né, que um ex-fariseu que poderia ele
ter colocado de lado toda a teologia, né? Porque tinha muita coisa ali de coisa boa na cabeça de Paulo, né? Mesmo sendo um legalista perverso, mas a teologia ali mesmo da Torá, né? Isso inspirou Paulo a ser o que realmente Paulo foi, né? Aí depois que o Senhor apareceu a ele e revelou para ele ali a sola gratia, aí Paulo teve a junção agora, né, da tudo aquilo que foi implantado no coração dele na lei e com aquilo que ele recebeu de revelação. Então juntou as duas coisas. É por isso que ele fala a Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje. 2 Timóteo 2:15. Nós estamos vivendo hoje desafios dentro da nossa teologia, né? Conhecimento de Deus. Eu tive hoje no programa, e nosso programa foi muito espalhado. Nós conversamos com esses professores que nós temos, e nós demos ênfase aqui sobre o adversário da reforma protestante, que foi agora quinta-feira passada, né? 31 de outubro, 507 anos de reforma. E um dos assuntos lá do podcast lá que nós fizemos lá foi só o distanciamento, né, que a igreja ficou da ortodoxia, e a necessidade dos pré-reformadores e dos reformadores de trazer a ortodoxia para o seu eixo, né? Hoje, nós temos um desafio hoje, dessa porta. O conhecimento é bom, muito bom. E eu incentivo os nossos obreiros. Nós trouxemos, já é a 4ª vez que o nosso Stadec está lá. O básico, hoje o médio, 2 vezes. E hoje temos quase 50 alunos lá. Nós temos um auditório muito bom, com ar-condicionado. E uma vez por mês o Stadec designa lá um professor, muitos bons professores do Stadec. E lá são 2 anos. E aqueles obreiros que terminam... É dado um básico em teologia. Já passaram pelo básico e o médio, né? E muitos obreiros, né, auxiliares, já estão percebendo que estão pregando melhor. E eu incentivo toda a igreja a ler a Bíblia uma vez por ano. E o pastor dá um exemplo. Eu coloquei lá um método lá de 4 capítulos, de 1º de janeiro a 1º de maio, 4 capítulos por dia. De 1º de maio a 31 de dezembro, apenas 3 capítulos da Bíblia. A pessoa tem lido a Bíblia toda durante o ano. E aqui lá eu chego e tem, pastor, terminei. Os 10 anos que o senhor está aqui, já li da Bíblia já 10 vezes. Isso é muito bom. Obrigado, pastor. A gente fica, sabe, dando glória a Deus. Crianças, o slogan é troque celular pela Bíblia. Pela Bíblia. Criancinha que estão lendo a Bíblia com português bem correto. Glória a Deus. E para o louvor do Senhor. E no ano retrasado eu tenho uma amizade lá com um irmão do Mensageiro da Paz, e nós incentivamos lá todo o campo, e muitas crianças terminaram de ler a Bíblia, e nós colocamos a foto e mandamos para o Mensageiro da Paz aí. Brasil todinho aí, vendo o rosto de nossas crianças. Então, o incentivo que eu prezo é que realmente há uma necessidade do obreiro, né, ter conhecimento bíblico mais ponderado, conhecimento bíblico com temor de Deus. Infelizmente, eu tenho que dizer isto, que alguns, né, levam o conhecimento e começam a se soberbecer e começam a dar vazão aí a outras doutrinas, né? Então, isso tem trazido alguns prejuízos dentro da nossa visão pentecostal hoje sobre o cessacionismo, né, e o continuismo, né,
eu sou de Paulo, eu sou de Calvino, eu sou de Hermínio. E é uma confusão hoje, está aí no meio desse Brasil afora, dentro da nossa visão pentecostal. E a maioria desses são pessoas que terminaram o seminário. Então, eu sou um grande defensor que o obreiro tem que ser preparado, estudar, tem que olhar, tem que pesquisar, ter seu cabedal, seu material de estudo, mas para a glória de Deus, para ser um apologeta da verdade, não uma apologeta para destruir, né, aquilo Do erro, né? do erro que ele pregava e está desfazendo hoje. Então hoje nós estamos vivenciando hoje. Tem aqueles que fazem apologia das heresias, das falsas doutrinas, né? Tem também. Aí, pastor, o senhor tem algum critério para consagrar nesse quesito? Para consagrar um obreiro? Sim. Tem que ter curso teológico, preparo Tem. teológico, o senhor exige isso? Tem. O critério principal que eu tenho colocado hoje para os obreiros novos que aspira, né, Os aspirantes. o desejo, que tem o desejo, né? Aquele que aspira o episcopato, excelente coisa. Paulo já dizia a Timóteo, deseja é coisa boa. Mas, na minha visão, hoje, o principal incentivo que a gente dá a alguém que aspira ao episcopato é a escola dominical. Isso é o estupim. Tá? Se você é um diácono, na minha gestão, e não é um aluno da escola dominical... A escola lá é boa? Muito boa. Muito boa. Bem frequentada. Bem frequentada. Então, se não é aluno da escola, não pode ser presbítero. Se ele não é aluno da escola, é auxiliar e não pode ser diácono. É critério. Muito bom. É critério. Entendeu? Então, o estopim é isto. É escola dominical. Agora, pastor, eu sou aluno da escola dominical, mas eu não tenho o preparo de médio em teologia. Atrapalha? Não. Atrapalha não, mas continuamos incentivando. Olha, além de ser o aluno da escola, faça um curso teológico. E hoje temos 50 alunos estudando lá, né? Uma vez por mês, fazendo teologia mesmo com nossos irmãos do STPC. Então, é uma necessidade, a gente incentiva, mas com ressalva. Estude para a glória de Deus. Estude para a glória de Deus. E para a edificação da igreja, né? Edificação. Visando ter aquele conhecimento para poder instruir o povo de Deus. A igreja das heresias, né? Isso. Hoje o mal está aí, sabe? Rodeando, é tantos modismos, é tanta coisa acontecendo hoje. E eu estava conversando com o meu filho, hoje, nas grandes universidades hoje, já tem muita gente voltando o catolicismo romano. Muita gente. Viu? Há um movimento hoje. Hoje tem... Né? O meu filho diz, papai, o senhor, para conversar com alguns padres, alguns alunos que estudam, né, que defendem, né, a tradição, né, o que os pais da igreja pregaram, eles têm um poder de convencimento que Martinho Lutero ele nunca quis sair do catolicismo, né? A igreja luterana, hoje os pastores lá parecem um padre mesmo, né? Eles conservaram aquela tradição. Conservaram a tradição. Mas hoje já tem muitos, né? Por sinal, tem pessoas do nosso meio aí se balançando, né? Ouvindo mensagens de padres, né? E eles provando por A mais B que a igreja católica está correta. E aí, voltando novamente para isso aí, eu chamo isso de apostasia. Com certeza. Viu? Apostasia. Tem um movimento dentro lá do catolicismo, né? Que volte para casa, alguma coisa assim, né? Mas, pastor, assim, eu queria... O senhor citou o texto de Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Eu queria que o senhor me dissesse assim, algumas coisas que o senhor entende que pode envergonhar um obreiro, que dentro dessa palavra, né?
Apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar, sim, né? E algumas coisas que o senhor poderia pontuar assim, que seria vergonhoso para um obreiro, e a gente aproveita aqui, né, para deixar esse ensino para os nossos irmãos. Presbítero Josué, eu sempre, quando eu estou pregando ali no púlpito da nossa Assembleia de Itauá, eu sempre uso esses termos teológicos, né? Ortodoxia, né? E ortopraxia. O que é ortodoxia? É a doutrina correta. É estudar a doutrina correta. E a ortopraxia é pegar essa doutrina correta e praticar. Então, o que envergonha hoje? O obreiro hoje? Ele pode até ter esse cabedal de conhecimento da ortodoxia. Mas se ele não for um praticante, se ele não colocar em prática, é debalde. E isso envergonha, né? O pastor, que o membro está lá observando ele. Né? Quando eu digo ortodoxia, é completa. Né? É a integridade da ortodoxia. Não tem meio termo, não posso ser meio. Ou sou todo ou nada. Então, a ortodoxia, ela leva o indivíduo, né, a ser íntegro, a ser completo. Não tem a metade. Então, as pessoas que nos ouvem, eu uso uma expressão também que eu me arrepio, eu uso essa expressão, eu me arrepio assim, por emoção, é uma expressão de Paulo, quando ele discorre ali em 1 Coríntios 9, são 27 versículos. E ele está defendendo o seu ministério, o seu apostolado, por causa de algumas perseguições no âmbito material. Ali Paulo é defendendo, porque a igreja de Corinto estava dando privilégio a alguns apóstolos e estava desprezando Paulo e Barnabé. Aí Paulo termina essa expressão, 1 Coríntios 9, 27, abre aspas, Paulo. Mas, vírgula, eu esmurro o meu corpo e eu faço dele o meu escravo, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Em outra versão, que eu não seja reprovado. Fecha aspas. Então, essa visão de Paulo de cair no descrédito era muito prudente. Então, ele fazia tudo. Né? Essa expressão não é que Paulo seja masoquista, não é que ele era uma setas, né? Um ascetismo, aquela doutrina, né? Que as pessoas se chicoteavam. Não. Eu esmurro meu corpo e faço dele. Paulo está dizendo assim, eu seguro as minhas emoções. Eu vou me controlar para não dar vazão a nada, porque eu não quero que a minha mensagem seja reprovada. Então, esta é a palavra que todo pastor precisa ter na vida dele. É ter o cuidado para não cair no descrédito. Todo pastor precisa. Porque hoje estamos vivendo né, diante de desafios. Então, para mim, um pastor ele só tem graça, só tem ousadia, só tem autoridade para pregar para os ouvintes se ele viver o que prega. Se ele diz, ama a esposa, você ame a sua esposa, ele tem que amar a esposa. Ele diz, cuide dos filhos, ele tem que cuidar dos seus. Cuidado com os seus negócios aí fora. Ele tem que dar exemplo nos negócios dele. Compra e paga. Não pode dar vazão a nada para ninguém vir pegar e acusá-lo. Então, hoje é desafio hoje. Então, quando um pastor ele cumpre isso, né, ele pratica a doutrina por completo, aí Deus se responsabiliza de cuidar dele. Né? Nada contra alguém jogar pedra. Agora, infelizmente, vivemos num mundo hoje que as pessoas ficam lutando para encontrar algumas brechas. Eu digo isso debaixo do sangue de Jesus, para minha esposa agora comentando. Ela disse, um pastor, você tem todo mundo na igreja lá, pastor Sérgio? Eu digo, não tenho. Mas, quando eles vêm, por alguns ali, querer confrontar o pastor,
eles não vêm na área do caráter, né? Muitas vezes eles tocam porque o pastor confronta. O pastor diz que está errado. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela própria verdade. 2 Coríntios 13:8. Então, o pastor, ele perde alguns porque ele tem que falar a verdade. Ele tem que confrontar pela verdade. Então, com isso, mas se alguém vir de lá para cá com o interesse de acusá-lo por caráter e outros motivos, isso enfraquece. Isso enfraquece o pastor. Então, a minha mensagem nos últimos dias para os pastores, para aqueles que vivem do sagrado, é pregar o que vive. Entendeu? É cumprir o que a ortodoxia diz, né? Ser um exemplo dos fiéis. Tem um bom testemunho, né? Um bom testemunho. Muito bom, pastor. E assim, já estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu queria perguntar como é que é o seu trabalho, assim, de pregação, de ensino, né? Para a igreja, como é que o senhor faz? O seu preparo de palavra, de mensagem, o que é que o senhor está ensinando atualmente para a sua igreja? Aí o senhor traga aí, se possível, uma mensagem, né, para nós, uma reflexão. E aí o senhor pode... Amém. Meu presbítero... complementar o que o senhor quiser. Meu presbítero Josué, eu sempre uso uma expressão com muita liberdade, a igreja de Itauá, que eu já estou com 11 anos lá, a igreja já me conhece já. Eu digo 11 anos porque agora em janeiro, né? Estamos em novembro, daqui a 3 meses. E eu acredito que até lá eu não vou sair de lá, eu vou fechar os 11, viu? Mas o que eu sempre digo lá é que eu tenho respeito por vocês. E o respeito que eu tenho é por isso que eu cobro lá as pessoas a irem à doutrina. Um dia eu não vou porque eu tenho um compromisso, eu digo, olha, eu tenho respeito por você. E por isso que eu cobro você. Porque eu não tenho coragem de doutrinar, de trazer uma mensagem sem antes passar algumas horas estudando a palavra. Então eu posso olhar dentro dos seus olhos e lhe cobrar. Eu não sou um pastor preguiçoso, um pastor que coloca a Bíblia aqui debaixo do braço e mamãezinha disse que queria essa de teimoso, eu quero essa aqui. Não. Essa pessoa mudou. Nunca mais ele perdeu o culto de doutrina. E nos últimos dias, eu estou sendo muito tocado por Deus, o presbítero Josué, com um slogan: família saudável, igreja saudável. Sabe? Muitas vezes muitos estão fazendo o inverso. Procurar ter uma igreja saudável e ter família doente. Então isso não dá certo. E a mensagem que eu estou pregando hoje, por sinal, doutrina passada eu preguei como se eu estivesse dando uma bênção de casamento para os casais. Né? Lá em Efésios capítulo 5. Marido, amai as vossas esposas como Jesus amou a igreja. Mulheres, respeitai os vossos maridos porque ele é o cabeça. Filhos, obedecei os vossos, porque é um princípio, é um mandamento por promessa. Então, Deus começou a me revelar na palavra, essa palavra direcionada à família. Marido, responsabilidade do marido, responsabilidade da esposa, né? E logo responsabilidade para os filhos. Aí comecei a falar e foi um negócio do céu. Maridos respeitando as mulheres, amando as esposas, tendo cuidado, tratar bem, etc, etc. E a mulher respeitando o marido. Só que sexta-feira agora, eu vou seguir a mesma palavra. E essa palavra aqui, como eu disse, você usa assim, eu me arrepio. Só me diga aí que eu não, o tempo aqui não... Depende do senhor. É em Juízes 2:10. Certo. E também foi congregada toda aquela geração aos seus pais e a outra geração que veio depois de Josué, que se levantou depois de Josué, não conhecia o Senhor e nem tampouco
as obras que ele fizera a Israel. Isso aqui parece que as letras pularam, sabe? Eu fiquei meditando aqui todo o contexto, né? Depois da morte de Josué, aí entra o cenário do livro de Juízes. Todo esse cenário, né? De caos, de sofrimento, de perdas, de perseguições, de pobreza, né? Algum momento estava por cima, um momento estava por baixo. E tudo isso está inserido em uma pergunta. O que foi que aconteceu com a geração passada que deixou esse legado tão ruim para a geração futura? Essa é uma pergunta. Porque tiraram o nome de Yahweh da história de Israel. E a geração que veio depois não conhecia o Senhor. Isso é muito forte, é muito pesado. Geração que veio depois de Josué. É como se a gente... Hoje eu tenho 60, daqui a 30 anos, o pastor Sérgio não está mais aqui, e alguém olhar para o meu neto, que vai nascer agora em novembro, filho do meu caçula, olhar para ele e falar assim: o que você diz de Jesus? E o meu neto olhar para mim, para essa pessoa, e dizer: quem é Jesus? Nunca vi falar. Não, mas o seu avô era pastor. O que foi que aconteceu? Mas esse Jesus que morreu na cruz e fez milagre, não conhecia o Senhor e nem tampouco os seus feitos. Desapareceu do contexto de Juízes. Vem a pergunta à tona: o que foi que aconteceu? Que tiraram literalmente da cabeça dos filhos de Israel Deus, o Yahweh. Não, mas Deus abriu o mar vermelho? Não, nunca vi falar. E os cordonizes que caíam? Não. A nuvem, coluna de fogo, o mar se abriu, o Jordão se abriu. Não conheço. Aí vem a pergunta: o que foi que aconteceu? Aí eu começo a voltar para o contexto das reabilitações e das recolocações das tribos nas terras conquistadas. Quando Josué assumiu, Deus entregou a autoridade a ele, e na hora que ia acontecendo as conquistas, Josué ia colocando as tribos. Você fica com essa parte, a tribo de Zebulon fica para cá, Naftali fica para lá, os levitas não recebem nada, mas Judá recebe aqui, e etc. Mas Deus bradou. Primeira coisa que eu vou pregar de novo, já preguei agora recente, a pergunta é essa: o que foi que aconteceu no passado? Que tipo de negligência foi esta? A primeira negligência foi que Deus disse assim: esses povos que estão aí sendo vizinhos de vocês, não é gente boa, não. Vocês tenham cuidado, porque eles vão, esse povo aí, esses povos irão fermentar vocês. Corromper, né? Corromper. E um dos viés, um tal de casamento misto. Eu não sei se aqui, nesse contexto de Maranguape, Maracanaú, Fortaleza e tudo, como é que está hoje essa visão de namoro, de casamento. Isso é um viés que trouxe prejuízo para esse contexto. Muita gente não gosta de ouvir essa palavra, mas é preciso. Mas dá certo, é quase crente, o bichinho é um católico, mas é gente boa, não bebe, não fuma. Foi exatamente isso que foram introduzidos os deuses falsos dentro do arraial de Israel. E daqui para frente foram tirando o fermento, levantando a massa,
e foi enfraquecendo o nome e o culto ao Yahweh nesse contexto de Josué. Quando Josué morreu, essa geração que veio depois dele não conhecia o Senhor. Então, qual é a palavra que eu tenho para todos nós que somos pais, que somos avós? Enxertar Jesus no coração de nossas crianças. Culto doméstico, leitura da palavra, dar mais ênfase à leitura, o cuidado com quem conversa, com quem está andando, e colocar a volta do culto doméstico para as casas dos crentes. Essa é a mensagem pastoral para todos os senhores. Até porque quando diz o texto que eles não conheciam, né, o Senhor, então faltou ensino. Faltou ensino. Faltou ensino. Né? Os pais não ensinaram aos filhos os feitos do Senhor, não ensinaram a conhecer o Senhor. E eles mesmos talvez jamais nem conheciam, né? Foram deixando, abandonando. E aí não tinham mais o que ensinar porque não sabiam. Não sabiam. E realmente aquele texto de Provérbios ensina o menino o caminho que deve andar. O caminho que deve andar, né? Uma vez me martelou muito forte esse texto. Ensina o menino, né? E é preciso a gente, para poder ensinar, a gente aprender. Conhecer. Pegando só aqui a deixa para terminar, o presbítero Josué. Lá no capítulo 4 de Josué, não vou nem abrir a Bíblia, tem lá um texto, tem uma história, um episódio, e Deus já estava preparando aqui Josué e os sacerdotes com essa palavra. Eu vou parafrasear. Quando os pés dos sacerdotes pisarem nas rebanceiras do Jordão, estava lá um inverno pesado. Aonde os pés dos sacerdotes pisou numa pedra, pegam essas pedras, colocam nos ombros e os conduza a Gigal. Faça lá um montão de pedras. Aí Deus disse, mas para que essas pedras? Vós direis. O próprio Deus provocou a pergunta e ele deu a resposta. Mas para que essas pedras? Vós direis assim, para os vossos filhos no futuro. Essas pedras foi quando os sacerdotes pisaram e houve um milagre sobrenatural. O Jordão se abriu. Então esse é o Deus que você tem que servir. Quem foi que abriu o Jordão? O Yahweh. Então, quando os vossos filhos perguntaram, diga assim, foi o Yahweh que abriu o Jordão. E esse é o Deus que vocês têm que seguir. E isso tem que ir repassado para geração em geração. E alguém falhou nisso. Já no contexto de Josué. Josué morreu, lá na frente, não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. O Jordão abriu, feito do Senhor. Não sabiam mais. É pesada essa mensagem. É verdade. Eu estava pensando, conhecimento é tudo, né? Conhecimento é tudo. Tem gente que despreza o conhecimento. Despreza. Né? E para assim, a gente conhecer, você precisa gastar tempo lendo, estudando, pesquisando, se aprofundando, perguntando, né? Ouvindo. Porque você tendo o conhecimento, e aqui nós estamos falando de um conhecimento bíblico, um conhecimento, né, teológico, você vai ter fundamentos para a sua fé, para a sua vida cristã. Sim. É claro que se você não praticar também não vai valer de nada, né? Mas antes da prática vem o conhecimento. Vem o conhecimento. É tanto que Pedro encerra a sua, eu acho que é a segunda carta, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. As duas coisas juntas. Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pastor Sérgio, eu estou muito agradecido pela sua vinda até aqui. Alegria. Foi realmente um prazer recebê-lo. Já sonhava com isso há algum tempo, já desejava. E nós temos recebido assim, essa
Eu digo assim, essa inspiração de Deus, né? Essa direção de Deus de trazer, de fazer essa mesa para a gente conversar com servos do Senhor e contarem as suas experiências, contarem as suas histórias, né? Trazerem reflexões e a gente poder disponibilizar isso para que muitas pessoas possam ouvir, ser abençoadas. Às vezes a gente vai no carro, né? Doido para ouvir alguma coisa. Você tem aqui um conteúdo, você tem algo edificante, sabendo que nós sempre nos preocupamos aqui com os irmãos que acompanham. Sim. O nosso canal não é de polêmica, não é de confusão, nosso canal é de edificação, tá certo? Não estamos competindo com ninguém, né? Tem gente querendo crescer porque quer, né? É verdade. A gente quer trazer edificação, tá certo? Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Se não, faça suas considerações finais. Amém. Eu quero agradecer por esse momento. Para mim é honra, né? Foi um privilégio estar participando aqui desse momento, dessa conversa, interagindo com o senhor, que isso também eu tenho respeito. Sou um professor e um presbítero, crente. E o Beriano Pentecostal está de parabéns. Nós vamos divulgar aí, vamos assinar aí, vamos... Divulgue lá nos Inhamuns. Nos Inhamuns, nós vamos colocar lá no nosso Instagram e vamos divulgar. E eu quero louvar a Deus e que aqui seja não só uma janela, né, para expandir, mas portas e outra porta se abrindo e que o nome do Senhor seja glorificado. Estou às ordens ali no Tauá e eu quero agradecer por esse momento. Amém. Sempre que você estiver por aí, quiser vir aqui trazer uma palavra, pronto. O senhor avisa, né? Amém. Agora o senhor tem aqui uma morada perto da minha. É. E aí é sempre bem-vindo, tá certo? Pois tá bom. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui fazendo o encerramento, né, desta conversa maravilhosa que tivemos com o pastor Sérgio Almeida, um grande amigo de muitos anos, de muitas datas, de longas datas, e ele nos contou aqui suas experiências, né? Trouxe aqui a sua visão de pastor, de um homem de Deus que cuida do rebanho do Senhor, tá certo? Esperamos que você tenha sido edificado. Se você assistiu até aqui, compartilhe este vídeo e que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Shalom. Shalom.